Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou Ramon Almeida Antunes, sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui da congregação de Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Eu, como prometido, estou gravando a leitura da Escola Bíblica Dominical como uma forma de auxiliar você que gosta de frequentar a igreja, a Escola Bíblica e que também tem acompanhado as lições da revista Betel, né, desta revista aqui que nós estamos aqui estudando nesse terceiro trimestre de 2018, que é compilada pelo pastor César Pereira Rosa de Melo. Ele é bacharel em teologia pelo IBAD e pós-graduado em docência do ensino superior e atualmente é vice-presidente e secretário de missões da Assembleia de Deus no campo de Planaltina, Distrito Federal. Nós vamos fazer a leitura hoje da lição de número 10, né? Domingo passado, nós estivemos falando aqui sobre a lição de número 9, que tem o título de Juízes, os altos e baixos da nação de Israel. Nós tivemos uma lição bastante proveitosa ali na Escola Bíblica Dominical aqui de Pontal do Araguaia, e eu tenho certeza que você também, que compareceu à escola bíblica aí na sua congregação, com certeza tirou proveito dessa lição, não é verdade? E nós, além do conhecimento histórico, nós também podemos tirar lições do nosso dia a dia, não é verdade? Do cumprimento das coisas do Senhor e da importância de estar ensinando a nossas gerações a andar na presença do Senhor, não é mesmo? Nós vamos então aqui proceder à leitura da lição de número 10. A monarquia em Israel, do dia 2 de setembro de 2018. Texto áureo. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, a possuíres e nela habitares e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão ao redor de mim. Está escrito lá em Deuteronômio 17, 14. Verdade aplicada. Mesmo após a instauração da monarquia, Deus continuou considerando Israel como seu povo, visando o cumprimento do divino plano redentor. Objetivos da lição: mostrar a instituição da monarquia através da vida dos 3 primeiros reis, apresentar a divisão do reino e as lições decorrentes deste período, enfatizar que, apesar da desobediência da nação, Deus levantou homens para transmitir as suas mensagens ao povo. Textos de referência encontram-se em 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 1, o 3, o 4, o 5 e o 6. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Introdução. Diante da instabilidade e corrupção que estavam ocorrendo na nação, o povo pediu um rei para o profeta Samuel. Então o Senhor Deus concedeu o desejo do coração dos filhos de Israel. Tópico 1. A instituição da monarquia. Após passar um momento de muita instabilidade política e religiosa, fato este corroborado pelos altos e baixos registrados no livro de Juízes, o povo de Israel pediu ao profeta Samuel um rei, como as demais nações. 1.1 Saul, o primeiro rei de Israel. Ao pedir um rei a Deus, o povo de Israel fez uma escolha errada. O profeta Samuel se entristeceu.
Mas Deus o advertiu: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 1 Samuel 8, versículo 7. Esta passagem é corroborada pelo texto de 1 Samuel 12, 17 a 19. Infelizmente, tivemos um tempo no qual muitos usam o nome de Deus para legitimar a sua ambição. Saul, o primeiro rei de Israel, reinou 40 anos, conforme está escrito em Atos 13, 21. No entanto, não procurava guardar o que Deus ordenara, em 1 Samuel 13, 14, e teve um fim trágico, pois foi rejeitado por Deus, passou a ser atormentado por um espírito mau e morreu ao se lançar sobre a própria espada, em 1 Samuel 31, versículo 4. Tópico 1.2. Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi foi escolhido e ungido rei ainda moço, 1 Samuel 16. Mas em sua trajetória até o trono passou por um longo período de perseguição, batalhas e desafios. Após vários anos, Davi foi coroado rei sobre todo Israel. Ele levou a nação de Israel a patamares inimagináveis, no entanto cometeu um adultério e um homicídio. Deus o perdoou, mas ele perdeu o controle de sua casa e quase perdeu o reino. Davi entrou para a história de Israel por causa das suas vitórias em batalhas e dos seus salmos e do seu coração voltado para Deus. Tópico 1.3. Salomão, mais sábio do que todos os homens. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. 1 Reis 4, 29 e 31. Durante o seu reinado, ele construiu um templo de adoração a Deus, que era a glória e o orgulho de toda a nação. Infelizmente, apesar de todas as obras deixadas por Salomão, o seu fim não foi bom, pois se envolveu na idolatria ao se casar com mulheres estrangeiras, algo expressamente proibido pela lei, conforme está em Êxodo 34:16. Tópico 2. A cisão política e religiosa de Israel. Após 120 anos de monarquia, uma grande cisão política e religiosa durante o reinado de Roboão separou a nação em dois reinos: o Reino do Sul, Judá, que foram compostos por 2 tribos, e Reino do Norte, Israel, composto por 10 tribos. 2.1. A dinastia do Reino do Norte. A divisão do reino aconteceu em 931 a.C. e o Reino do Norte teve o seu fim em 722 a.C. Foram aproximadamente 200 anos de dinastia, tendo o cativeiro assírio marcado o seu fim. Todos os reis fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e não deixaram de andar no mesmo caminho de Jeroboão, o primeiro soberano do Reino do Norte. 1 Reis 12, 20. Infelizmente, as atitudes de Jeroboão custaram muito caro para a nação. Por mais que os profetas exortassem o povo a voltar para os mandamentos de Deus, a liderança permanecia no erro porque lhe era conveniente. Assim, o Reino do Norte deixou de existir como nação independente quando a Assíria derrubou a monarquia israelita e levou as tribos em cativeiro. 2.2. A dinastia do Reino do Sul. O reino de Judá teve uma durabilidade um pouco maior, aproximadamente um século a mais que o Reino do Norte, talvez pelo fato de algumas vezes o povo se atentou para as leis de Deus. O governo foi exercido por 20 descendentes de Davi e a capital permaneceu sempre a mesma, Jerusalém. Um dos momentos áureos do reino de Judá foi a grande reforma promovida pelo rei Ezequias, na qual o culto e o sacrifício a Deus foram restaurados, em 2 Crônicas 30, 26. Infelizmente, apesar das profecias advertindo o povo sobre abandonar a idolatria e voltar-se para Deus, eles continuavam vivendo de maneira leviana e irresponsável,
O dia do juízo chegou. A cidade de Jerusalém se tornou em ruínas e o grande templo em moradia dos chacais. Foi um dos dias mais tristes na história do povo de Deus. 2.3 Lições da monarquia. Embora a monarquia fosse algo previsto por Deus na história de Israel, em Deuteronômio 17:14, ficou explícito em sua instituição que Deus reprovou tal escolha. 1 Samuel 12, 18 e 19. A monarquia em Israel traz uma série de lições para a nossa vida. Na monarquia imperava a descendência, onde muitos reis despreparados e novos herdavam o trono de seus pais e não eram aprovados por Deus. Eram os reis que não conheciam o Senhor e sempre repetiam os pecados de seus pais. O resultado de tal insanidade foi uma idolatria generalizada, o pecado graçando no meio da nação e a destruição dos reinos do norte e do sul. Tópico 3. Os profetas e as suas mensagens. Em meio à desobediência da nação, Deus levantou homens com mensagens de exortação, edificação e consolo para o seu povo. Em Israel, o profeta ocupava lugar de destaque, pois era o responsável por transmitir a mensagem de Deus ao seu povo. Os profetas do Reino do Norte. Jonas, Oséias e Amós são alguns dos profetas que desenvolveram seu ministério no Reino do Norte. O profeta Jonas desenvolveu seu ministério no reino de Jeroboão II, mas também recebeu uma missão duríssima de levar uma palavra de Deus para os ninivitas. Na vida do profeta Amós, encontramos um homem que profetizou contra as injustiças sociais. Amós era da pequena cidade de Tecoa e rejeitou o treinamento como profeta profissional, admitindo que ele era pastor de ovelhas e plantador de sicômoros. Amós 7,14. Oséias foi um profeta que teve que viver na pele uma traição para poder entregar a mensagem de Deus à nação de Israel. 3.2 Os profetas do Reino do Sul. O Reino do Sul teve mais profeta do que o Reino do Norte. A tônica de suas mensagens era denunciar o pecado da nação e chamar o povo ao arrependimento. Podemos enumerar aqui os seguintes profetas: Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias. Dentre estes destacam-se Isaías e Jeremias. Isaías profetizou numa época de declínio moral e espiritual da nação, pois existiam muitos lugares de cultos pagãos em secreto sendo tolerados, as pessoas negligenciavam suas famílias em busca de prazer carnal e muitos dos sacerdotes e profetas se corrompiam a fim de agradar a liderança. Jeremias foi um dos profetas que mais fez alusão à destruição do reino, mas a liderança e o povo não ouviam, nem tampouco mudaram de atitudes. 3.3 A mensagem dos profetas hoje. As mensagens dos profetas do período monárquico, embora distante do nosso tempo, são atuais e de grande valia para a igreja do presente século. Um dos pontos abordados pelos profetas é a religião divorciada da moral, que biblicamente se define como prostituição espiritual. Oséias 5. A mensagem de Joel convida o povo ao arrependimento antes que venha o terrível dia do Senhor. Amós denuncia as injustiças sociais e Miqueias o formalismo religioso. Já o profeta Sofonias aborda as prioridades do povo para com Deus. É necessário que atentemos para os ensinos deixados pelos profetas, pois tudo foi escrito para o nosso ensino, conforme está escrito em Romanos 15, versículo 14. Conclusão. A monarquia foi instaurada em Israel com a expectativa do povo de que os seus problemas com os inimigos iriam ser resolvidos.
No entanto, problemas espirituais não se resolvem com soluções humanas. A dificuldade não era quem lhes governava, mas sim a atitude deles diante da oposição e influência das nações vizinhas. Muito bem, irmãos, nós fizemos aqui há algum tempo atrás um estudo muito profundo a respeito desses livros do início da nação de Israel. E eu lembro perfeitamente quando nós estudamos sobre o que Deus havia falado para quando eles entrassem na Canaã, era para eles destruírem os povos que haviam lá, não era para sobrar nada, sequer uma nação, era para ele expulsar do meio deles e destruir todas. No entanto, nós podemos perceber que houve, de fato, algumas nações que foram expulsas do local, mas em muitos casos o povo de Israel se uniu a algumas nações. E isso, irmãos, trouxe umas sérias consequências espiritual para o povo. E quando se fala em consequências espiritual, isso reflete também na vida de todo sentido, em todos os sentidos, na organização social, na moral, em todos os sentidos se reflete quando há uma desobediência e quando nós, o povo, não estava em obediência a Deus. Então é dessa forma, irmãos, quando nós não estamos na obediência, não estamos obedecendo ao Senhor, nós somos também submetidos aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades que teve o povo de Israel. E que por muitos e muitos anos eles pelejaram contra o Espírito, realmente eles relutaram em aceitar Deus como seu rei, como seu instrutor, e pediram para que se fosse nomeado um ser humano para guiá-los, ao invés de se contar somente com a presença do Senhor na nação. Irmãos, isso aqui realmente é uma lição muito importante. Nós vamos tirar, com certeza, irmãos, proveitos inumeráveis desta lição, né? Então, eu convido você, exorto você a comparecer na escola bíblica dominical aí na sua congregação. Se você não frequenta congregação nenhuma, eu te convido você a procurar uma igreja Assembleia de Deus e ir para uma escola bíblica dominical para juntos estarmos aprendendo a respeito dessas coisas, né? Porque hoje, irmãos, o que importa, irmãos e amigos aí, o que realmente importa para nós é a nossa vida espiritual. Todas as outras coisas são consequências da nossa vida espiritual. Porque se nós estamos bem espiritualmente falando, nós estamos bem na nossa vida financeira, porque Jesus Cristo falou que nós não devemos estar ansiosos com o que nós devemos usar ou o que devemos vestir. Ele até comparou com os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo, e o lírio do campo não dura um dia, irmãos. Quanto mais nós que estamos aqui na presença do Senhor, trabalhando para o Senhor, levando a palavra de evangelização, procurando aprender da palavra do Senhor, como que Deus não vai se preocupar conosco? É lógico que Ele vai se preocupar. Na verdade, nós somos fiéis, nós temos levado essa fidelidade ao Senhor, né? Então, irmãos, eu convoco você, eu exorto vocês que continuem assistindo a escola bíblica dominical, estudando a palavra do Senhor, porque isso não tem preço. Enquanto você aprende, aquilo que você aprende, aquilo que você leva ao conhecimento do seu subconsciente, ninguém tira. É a única herança que você pode deixar para o seu filho, por exemplo, é o ensinamento. Leve ele para a escola bíblica dominical. Lá tem as classes das crianças, onde as crianças são instruídas na presença do Senhor. Não é mesmo? Nós temos exemplos aqui na nossa congregação, uma infinidade de crianças aqui estudando a palavra do Senhor e aprendendo junto com as pessoas lá, especialistas em ensinar a palavra do Senhor para as crianças, né? Então, irmão, eu agradeço você por ter assistido esse vídeo. Eu agradeço também ao apoio de você que está compartilhando esse vídeo. O último vídeo foi sensacional, irmão. Foi fantástico. Alcançamos ali mais de 400 visualizações. E sabemos que esse vídeo, ele tem prazo de validade. Ele é válido de hoje, de segunda-feira, né, que hoje eu não falei a data, mas hoje é dia
27 de agosto, né? Do dia 27, ele vale por 5 dias, né? Então, quando é domingo, ele já perdeu a validade, já ninguém mais se interessa em ouvir esse vídeo. E nós tivemos 405 visualizações. Para mim, isso daí foi fantástico, e eu quero que Deus continue abençoando você, continue usando você para compartilhar esse vídeo, levar esse conhecimento aos teus amigos, às pessoas que te cercam, à tua congregação, ao teu círculo de amigos, ao teu grupo aí no WhatsApp, irmãos. Deus abençoe a todos vocês, de coração. Eu desejo que tudo corra bem na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço muito a direção da igreja, ao pastor João Bosco, que tem apoiado a Escola Bíblica Dominical. Ele sabe da importância da Escola Bíblica Dominical, e eu agradeço o apoio de todos vocês, o irmão Arley, que tem dado oportunidade para nós, né? Eu agradeço imensamente ao irmão Arley, que ele é o presidente da nossa Escola Bíblica Dominical, né? Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, irmão, e que Deus possa estar usando a Escola Bíblica para inculcar em nossas cabeças, inculcar em nós o verdadeiro ensinamento da palavra do Senhor, né? Que Deus abençoe a todos, e muito obrigado por assistir esse vídeo. A paz do Senhor. E aqui é Ramon Almeida Antunes, eu sou membro da igreja Assembleia de Deus, aqui da congregação de Pontal do Araguaia Center. Um abraço a todos, e que Deus abençoe a todos.